Tem que ler Romanos e entender quais são os pontos de Paulo. Vocês têm que ler Romanos e ver o que Paulo está concluindo do seu próprio assunto. Porque o apóstolo Paulo fala e conclui o seu assunto. Ele já fala, é isso que eu estou concluindo, é isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu estou mostrando para vocês. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele já tem experiência dos ataques em Gálatas. Ele escreveu Gálatas primeiro, e ali os escritos dele eram constantemente atacados, o ensino dele era totalmente contrariado. Então, ele foi pegando experiência, e ele se aproveitou das brechas que os judeus abriram para poder pregar o evangelho. Só que é ruim, né? Você vai numa igreja, prega a palavra, ou num local, né? A igreja dos Gálatas ficava lá. Ele prega a palavra, os Gálatas aceitaram e foi com sinais e poder do Espírito Santo. Depois ele vira as costas, os judeus vão lá e começam a contrariar Paulo com a própria lei. E no caso de Paulo era muito mais difícil. Porque, como eu disse ontem, é muito mais difícil a gente ensinar Romanos 9 para vocês, porque a gente tem que ter a responsabilidade de contextualizar o capítulo com toda a carta. Com o contexto imediato, com a carta, com as cartas, com a lei, Salmos e Profetas principalmente, para a gente remontar o contexto no qual Paulo vivia, para não ficar imaginando coisas igual Calvino, igual fazem os reformadores. Romanos 3, vou repetir e vou ler. Eu vou sempre voltar em Romanos 3 até a gente sair de lá, porque Romanos 3 é um dos capítulos que fundamentam o primeiro ponto do calvinismo. Ele tem 5 pontos. O primeiro é depravação total. O segundo é eleição incondicional. O terceiro é expiação limitada. O quarto é graça irresistível. E o quinto é perseverança dos santos. Um ponto tem a ver com o outro, depravação total. Ou seja, todos nós somos totalmente depravados. E um ponto explica o outro. Significa que, porque nós somos depravados, não podemos ouvir o chamado de Deus, a não ser, ponto 2, que venha uma eleição incondicional. Não é você, não é sua fé, não é sua fé, dizem eles, e todos eles dizem abertamente. É a eleição. A fé é uma consequência da eleição. Você é incapaz de atender o chamado de Deus, porque você está morto. Eles pegam o texto de Efésios, capítulo 2, quando Paulo fala, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e parece que eles entendem que é um morto literal mesmo, né? Que não pode ouvir, ver nada, é morto. Aí Deus vem e te dá vida. Primeiro ele te dá vida, faz você nascer de novo, para depois você ter fé. Esse é o ponto calvinista. Então, eleição incondicional. Terceiro ponto, já que a eleição é incondicional, a expiação é limitada. Nenhuma gotinha de sangue vai ser derramada como desperdício por alguém que não aceitou. Não, isso vai desperdiçar sangue para quê? Eu vou derramar sangue só pelos meus. E cada ponto desse é uma agressão à verdade bíblica. Porque cada texto é escrito totalmente ao contrário de cada ponto. Estranho, né? Aí vem graça irresistível. Assim, não tem como você resistir. Você voluntariamente, aspas, atende o chamado gracioso do bondoso Deus. Para você é glória e para os outros, justiça. Contraditório. Justiça. É contraditório. Aí vem o quinto ponto, que é uma defesa. O quinto ponto defende toda a linha deles. Porque muitas pessoas, não entendendo isso, falam para os calvinistas e eles até se alegram. É como se você pegasse munição, desce para eles, aí eles carregam a arma e atira contra os outros. Por isso que eles se tornaram tão fortes. Aí tem pessoa que fala, já que eu sou eleito, eu vou viver de qualquer jeito, não precisa fazer nada e não sei o quê. Isso é argumento de quem não sabe defender a palavra, de quem nem entendeu o que eles estão passando. Aí eles falam, tá vendo? Não entende as institutas de Calvino. As institutas da religião cristã, não entende os livros de Calvino. Perseverança dos santos, meu amigo. Você tem que perseverar. Deus vai te ajudar, vai ter dificuldade, mas o eleito não perde a salvação. O primeiro ponto, ele fundamenta todos os outros. Se o primeiro cair por terra, nenhum dos outros fazem sentido. Então, o primeiro ponto é fundado em cima de Romanos 3. Não é em cima de Romanos 9, é em cima de Romanos 3. Então, vamos ler Romanos 3. Ainda não é o ponto. Só grava isso que eu estou falando. Vamos continuar aquele raciocínio da cirurgia do apóstolo Paulo, da defesa dele no evangelho, da luta dele contra os judeus.
Entendeu? Ele deixando a sua presença na carta, e antes mesmo que venha a pergunta, ele já deixa a resposta. Vamos provar esse raciocínio, depois a gente volta em Romanos 3 para ver aonde os calvinistas fundaram a depravação total. Ou seja, ali, quem usar a cabeça acaba com o calvinismo. Não tem como resistir isso. E vou costurando aí o raciocínio com os irmãos. Retomando o pensamento de que um dos 5 pontos do calvinismo, que é o primeiro, que sustenta todos os outros 4, que é a depravação total, é fundado em cima de Romanos 3, veja agora no que muitas pessoas quiseram acreditar, quiseram depositar a sua fé. Vocês podem, depois dessa live, em qualquer estudo no YouTube, coloca lá Romanos 3, os 5 pontos do calvinismo, e eles vão fundamentar a depravação total através desse capítulo, dessa leitura que eu vou fazer para vocês. Especialmente os debates. Sim, especialmente os debates, que eu já assisti vários. Então, olha aqui, os calvinistas basicamente vão começar a ler Romanos 3 a partir do verso 9, porque os versos anteriores eles não entendem. E aí Paulo fala que se conclui, olha só, o que se conclui, o apóstolo Paulo já está dizendo que ele está concluindo coisas que ele falou antes. Verso 9, o que se conclui... antes de ler, vamos para o verso 28. Verso 28, o que está escrito aqui, irmãos, no verso 28? Concluímos, pois. Está vendo que tem 2 conclusões do apóstolo Paulo? Então presta atenção no que o apóstolo Paulo está concluindo. E depois olhem o que o Augusto Nicodemos ou qualquer outro, Hernandes Dias Lopes e aqueles nomes que a gente sempre cita, os reformadores, prestem atenção no que eles concluem. Então vamos lá. Que se conclui, que Paulo está falando ali, né, das pessoas que torciam o ensino dele, e que há vantagem sim sobre o judeu. O judeu tem uma vantagem porque ele é guardião da lei. O judeu... ele recebeu a lei da circuncisão e, através disso, vem toda a palavra para todo mundo. Entendeu? Mas Paulo fala, aqui que se conclui, agora ele não quer deixar os judeus se engrandecerem, porque muitos judeus poderiam se engrandecer. Mas olha aqui que Paulo fala, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Esse é o tema. Paulo quer provar que todos estão debaixo do pecado. Não tem judeu que se achava eleito, porque Deus falou que eles eram eleitos, né? E que por serem descendência de Abraão, eram eleitos e salvos. Não tem isso. Veio Cristo, e a própria lei testemunha que todos estavam debaixo do pecado. A lei testemunhava isso. O sacrifício pelos pecados, irmãos, pelo amor de Deus, vamos à cabeça. Sacrifício pelos pecados. Ou seja, enquanto houver leis escritas em tábuas de pedra e não nas tábuas do coração, haveria necessidade de sacrifício pelos pecados. Aí veio Cristo para fazer essa mudança. Aí Paulo fala, como está escrito, agora olha o ponto de Paulo, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Daqui vai surgindo o tema depravação total, na cabeça dos calvinistas. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha aí, a garganta deles é sepulcro aberto, ou seja, sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Isso é verdade? Aí diz assim, nos seus caminhos há destruição e miséria. Pode ver, irmãos, que onde tem cruz, aqui, ó, é tudo referência bíblica. Paulo não está inventando isso da cabeça dele. Ele está pegando vários profetas, salmos, até textos da lei. Olha só, quantas referências, só aqui nesse espaço. E ele está dizendo isso daqui. Agora pergunto para vocês, todos esses escritos que Paulo está citando aqui, essas frases, não se originou na carta dele. São textos de Isaías, de não sei quem, de Isaías, de não sei quem, e foram escritos por pessoas justas. Os profetas são justos, Daniel é justo, Davi é justo, Salomão viveu uma vida justa depois que ele se corrompeu, mas Deus teve misericórdia dele.
Tem pessoas antes de Cristo que Deus chama de justa, está escrito no Novo Testamento. E aí, mas veja qual que é o ponto de Paulo. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei, é a lei, mas que lei é essa? É a lei, os salmos e os profetas, é Torá, é instrução. Eu sei que tem a lei de Moisés, o livro da lei, mas Jesus também chama os profetas de Torá. É Torá dos profetas, tudo que a lei diz aos que vivem na lei. O diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém, olha só, aqui uma breve conclusão, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, irmãos. Aqui, questões da antiga aliança, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí no verso 21, Paulo vai aprofundar o ensino, e é difícil de entender isso daqui, eu vou passar bem rápido mesmo, mas agora, sem lei, da antiga aliança. Paulo não vai ficar aqui falando todos os detalhes, irmãos, mas tem que entender que a antiga aliança é uma lei, a nova aliança é uma lei, os profetas é uma Torá, mas presta atenção, olha, mas agora sem lei, ou seja, sem sacrifício pelos pecados, sem sangue de animais, sem todas essas coisas, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Ela se manifestou, a justiça de Deus, não por aquelas coisas, mas aquelas coisas testemunhavam. Testemunho. E pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Os judeus achavam que tinha, que eles eram os eleitos, os favoritos. Mas Paulo fala, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, destituídos estão da glória de Deus, é a melhor tradução. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Presta atenção. Verso 25. É demorado aqui, irmãos, mas é necessário, essa parte é chata. A quem Deus... Chata sim, chata de explicar, mas é maravilhosa. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Olha aqui, o propiciatório, a arca da aliança testemunhava o que Cristo faria. Tá vendo? A nossa justiça não se manifestou porque um sangue foi derramado na arca da aliança, mas porque Cristo derramou seu sangue na cruz. A arca da aliança testemunhava o que ele faria. Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deixado impunes, como assim? Porque Deus ele ia tolerando os pecados. A arca da aliança, ela ia cobrindo os pecados. Capar, de cobrir. Não é que Deus removia, ele cobria, ele levava em conta. Por quê? Paulo mesmo explica. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Quando o filho olhava para a expiação na arca da aliança e para todos os sacrifícios que ele pedia, perfeito, perfeito porque era para falar a respeito dele. Isso era que ele tinha em vista o que ele faria no futuro. Então ele era tolerante. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância agora? Pergunto para vocês. Onde que está a jactância, o motivo de se gloriar? Foi excluído. Por que lei? Das obras? Ou seja, da primeira aliança? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, que é testemunhada na antiga aliança, mas a fé é a respeito de Cristo. Agora veja, irmãos, de tudo que Paulo falou, o que Paulo está concluindo? Concluímos, pois, aspas, concluímos que o homem é totalmente depravado e não pode ouvir o chamado de Deus, por isso nós temos o segundo ponto, que é a eleição incondicional. Ninguém pode ouvir o chamado de Deus, e por isso nós temos a expiação limitada. É isso que Paulo está dizendo? É isso que ele está concluindo? Não, isso é o que esses depravados concluem. Paulo, quando leu todos aqueles textos, disse, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Aí, irmãos, acabou. Pega o primeiro ponto de depravação total e joga na lata do lixo.
Então tá, acredito que a gente pode ir para Romanos 9. Já deu para Isso. entender que Romanos 3, o ponto não é depravação total, porque senão Paulo concluiria. Ainda que ele não usasse essa expressão, depravação total, ele falaria, né? Bom, vamos concluir então, irmãos, que realmente nós não temos como atender o chamado de Deus, precisa então de uma eleição incondicional e assim vai, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Paulo não fala nada disso, ele está falando de justificação de judeus e gentios, que não há acepção. Todos pecaram, todos precisam de Deus, e ainda que os judeus achem isso injusto, ele vai continuar debatendo isso dentro de Romanos 9, ainda que vocês achem isso injusto, eu vou mostrar para vocês que isso não é injusto.